que você faz com o lixo que acumula dentro de si? Eu não me refiro às suas mágoas, aos seus arrependimentos e aos seus amores. Eu falo do miasma físico, da escatologia celular, do refúgio que a tua carne produz a cada segundo de sobrevivência. Nós, nós nos transformamos em uma civilização obcecada pelas aparências da superfície. Limpamos a pele, perfumamos o hálito, editamos a biografia nas redes sociais, mas no fundo, bem lá no fundo de nós, no escuro das nossas entranhas, existem órgãos silenciosos que trabalham como escravos medievais, filtrando o sangue, limpando as nossas impurezas secretas, sem receber um único obrigado. Até o dia que eles param, e quando eles param, o castelo da vaidade humana morona em questão de horas. Meu convidado no programa de hoje passou por mais de 40 anos debruçado sobre esses filtros humanos. Ele carrega a grife acadêmica de um pós-PhD, mas hoje ele precisa disputar a sua atenção nessa arena da shakespeariana digital contra dancinhas e falsos profetas do bem-estar. Doutor Carlos Machado, na opinião desse jornalista, um dos maiores médicos desse país e um dos homens que eu mais respeito. Um homem que decifra o silêncio dos rins. Eu não quero dele apenas receitas de longevidade. Hoje, eu quero arrancar a verdade. Por trás do medo que temos de adoecer. E junto comigo as maravilhosas doutora Ana Fornari e doutora Simone Ramos Teixeira, que vai estar aqui fazendo perguntas junto comigo. Bem-vindo, doutor Carlos Machado. Obrigado, obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pela introdução. E é uma honra poder estar aqui e bater papo sobre saúde, né? Sobre doença, ninguém quer saber. Eu sempre gostei de falar, a gente precisa cuidar da saúde para não ficar doente. Doutor, eu preciso, como fazer parte deste programa, sempre entrar com uma provocação. O conhecimento, ele é outrora guardado em torres de marfim, mas muitas vezes ele precisa ser fatiado em vídeos de 30 segundos para não entediar uma juventude analfabeta de atenção. Ver um cientista com o teu peso acadêmico, tendo que produzir conteúdos diários, com títulos chamativos no Instagram, é um sinal de democratização da medicina ou é uma capitulação trágica da ciência diante dessa ditadura do algoritmo? Na realidade, hoje eu não entro na mídia social para ganhar 1 milhão ou 10 milhões de seguidores dançando lá na garrafa ou fazendo dancinhas malucas. Mas é uma maneira que eu aprendi há muito tempo atrás. Eu sempre dei aula em 3 faculdades aqui de São Paulo, né, na Federal de São Paulo, na Federal do ABC, eu fui titular em duas. E hoje eu vejo que é muito mais interessante eu ensinar as pessoas a cuidarem da saúde do que eu dar aula para os alunos de medicina que nem sempre querem aprender. Porque o aluno de medicina entra já sabendo assim, no primeiro dia, ele vai ser cardiologista, ele vai ser cirurgião, ele leva aqueles 6 anos em banho-maria. Enquanto que a população está carente de conhecimento. E na internet a gente tem uma lata de lixo, 90% ou mais é lixo. Como né, uma biblioteca, 90% não são livros bons. Eu achei que ensinar gratuitamente acaba sendo uma repercussão gostosa, que não visa dinheiro, tanto que eu não consegui ganhar nenhum dinheiro até hoje nas mídias sociais, mas você consegue plantar lá uma dúvida na cabeça das pessoas. Você tem o seu médico ou você vai em meia dúzia de médicos? Você tem o seu mecânico, a sua manicure, o seu cabeleireiro, por que que você não tem o seu médico?
E qual é o médico? O médico que saiba medicina, o clínico geral, que está fazendo uma falta danada na faculdade. Uhum. Europa, Estados Unidos, Austrália, você é obrigado a ficar com o clínico geral do quarteirão. Aquela região é um médico só. Bom ou ruim, mas é um só. Então, eu acho que a internet abriu um leque, porque muitas pessoas humildes do Brasil todo e fora do Brasil conseguem aprender alguma coisa e falar: opa, eu estou no caminho errado. Eu estou tratando da dor de cabeça, eu estou tratando da cólica renal, eu estou tratando da pedra e não da causa. E isso me deixa muito satisfeito. Legal. Doutora Simone Ramos Teixeira. Eu concordo com o que o doutor falou, até porque conheço o trabalho dele e já tive aula com ele, já conversamos sobre desmetabolismo, que é um tema muito extenso e ele ensina muito bem. E é uma coisa, é um assunto que a maioria das pessoas não sabe o que é, a maioria das pessoas leigas, nem os médicos mesmo, a maioria não sabe o que é. Então, essa forma que o senhor aborda, de falar nas mídias sociais, é a forma atual de fazer o conhecimento chegar até as pessoas, porque mudou, né? Mudou muito a forma como a gente se comunica hoje em dia. Então, eu acho que o senhor tem razão quando fala que acaba é, conseguindo levar o seu conhecimento com mais facilidade, atingindo o que o senhor deseja, quando o senhor ensina ao público leigo. E quando fala para ele que, para esse público, que por que que você tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 médicos, quando na verdade você pode ter um de referência. Se houver necessidade, vai haver a derivação. Por exemplo, para nefrologia, que o senhor, não sei se o senhor ainda exerce a nefrologia, o senhor ainda exerce? Nefro? Existe. Então, quando chega naquele ponto dialítico, vai para o nefro mesmo. E aí, na verdade, ninguém quer mexer, né, doutor Carlos? O que que o nefro mexa? E o paciente acaba ficando extremamente fiel e dependente do nefrologista. Espirrou, ele que é o nefrologista ao lado, né? Eu fiz nefrologia no início da minha formação, depois que eu fui para dermato. Então, eu acho que o senhor está muito certo. A nefrologia, ela nos dá uma base de clínica muito grande e, esse resgate da clínica que o senhor faz e que o senhor coloca para as pessoas, eu acho muito importante que o senhor faça e que nós façamos, para que as pessoas consigam ter essa ideia, né, do o que que é saúde. E como é que o senhor explica para eles o que seria a saúde, o que seria buscar prevenir, como que o senhor faz essa explicação para o público leigo? Eu sempre falo o seguinte, pois muita gente nem sabe o que é nefrologia, né? Ninguém, não É, sabem. Tem que explicar o que é a nefrologia. Então, você fala, ó, médico do rim, mas também ninguém sabe para que serve o rim, só acha que serve para urinar. Então, sim. eu costumo muito comparar o seguinte, hoje, no dia que você nasceu, imagine que você ganhou do teu pai um carro, né? Um Fusca, por exemplo. E ele vai falar para você, filha, você vai ter que ficar com esse Fusca por 99 anos, que é a tua idade provável que você vai chegar. Uhum. Como é que você quer ter esse Fusca por 99 anos? Primeiro, no período de garantia, você é obrigado a fazer revisão a cada 5, 10 mil quilômetros. Você vai fazer revisão preventiva. E você leva teu filho, que acabou de nascer, no pediatra todo mês, cada 3 meses, e leva. Teu filho cresce um pouquinho, você não vai mais no pediatra. E esquece. Uhum. O carro venceu a garantia, você não faz mais revisão. E é ali que a É, revisão é mais importante. Então, eu sempre falo o seguinte: você quer ter um carro que voa, e você anda num carro que voa, que é o avião, que tem 40, 50 anos de idade ou mais. A Esquadrilha da Fumaça tem 80 anos. São aviões com 80 anos e voam. é. O avião do Santos Dumont, que tem mais de 100 anos, né, o Demoiselle, foi o segundo avião que ele fez, que é praticamente o modelo dos aviões de hoje, voa até hoje. Tem 6 modelos no mundo que voam normalmente por causa da revisão preventiva. Então eu sempre falo, cara, você quer ter um carro que está tá enferrujando, está descalibrado, freio ruim, óleo ruim, motor ruim, amortecedor ruim, esse carro não vai ter futuro, não vai ter um futuro. Mas se você cuidar Uhum. bem desse carro, um carro de 80 anos vale muito mais do que um 0 quilômetro.
E para a gente ter uma saúde, eu preciso ter revisão preventiva com um mecânico que entenda do carro, que é o médico, não o especialista, né? Eu não sou contra o especialista, mas falo, cara, o especialista é importante para nós que fazemos medicina geral, né? Então, muita gente pergunta, qual é a tua especialidade? Eu sou clínico geral. A resposta que eu tenho nas festas é, ah, coitadinho, só? Eu falei, mas eu tenho aí, eu tinha 13 especialidades, 13 assim, mas tinha uma dúzia de especialidades que eu tenho titulação, cara. Mas a clínica é a medicina. Sim. Então, o nefro te respeitam. Mas eu falo, cara, a nefrologia hoje está cheio de médico nefrologista que não sabe fazer prevenção. Ele espera o doente perder o rim para levar na Uhum. diálise. Cara, Sim. hipertensão é do nefro. Hipertensão não pode mandar para qualquer médico. Tem que o nefro dar Ah, uma sim, mas aula é uma briga, né, doutor? É uma pedra no briga. rim, não dá para operar. Eu não opero pedra no rim nunca. Então, Sim. a diálise, o pré-diabetes, diabetes tem que ser bem controlado antes do nefrologista. Então, eu Uhum. acho que a melhor maneira que tem é bater nessa tecla. Às vezes as pessoas entendem. E quando eu falo que assim, quando se criou a disciplina de nefrologia, foi uma das primeiras nos anos 40, ela era chamada de disciplina de metabologia e nutrição. Olha. Tinha cardio, tinha clínico, pediatra, obstetra e cirurgião. Aí veio a cardio e a disciplina de metabologia e nutrição. Da Uhum. disciplina de metabologia e nutrição nasceu a endócrina, nasceu a reumato, nasceu a gastro, nasceu o que você quiser saber, nasceu da nefro. Uhum. Inclusive o departamento de nutrição, que eu Nutrologia. falei nos Uhum. Estados Unidos, o chefe da nutrição é nefro. Aí você Sim. fala isso para nutricionista, fala, não, tem que ser Nutri. Eu falei, tá bom, mas nefro é a base. Nós criamos isso. É. A Nefra é muito. A gente tem uma visão muito extensa da coisa. Eu sou muito grata por ter começado pela clínica médica e pela nefrologia. Eu dou aula de dermato no ambulatório aqui e eu sempre digo para os alunos: primeira coisa, vão para o morfofuncional, né? Vão estudar anatomia, vão estudar fisiologia. E olhem para a bioquímica com carinho, olhem para a biofísica com carinho. E depois, vão para a clínica médica, pelo menos um ano para vocês terem noção básica da coisa. Depois vocês escolhem, porque eles ficam realmente, como o senhor está dizendo, né? Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ainda bem que eu tenho alguns alunos que dizem, eu não sei. Que bom, não saiba ainda. Estude tudo, estude tudo, tudo, tudo. Veja tudo, seja curioso, seja curioso. E que engraçado, doutor Carlos, o senhor usa a história do carro, eu também, principalmente se for homem, porque os homens em geral gostam de carros. Eu pergunto qual é o carro que você gostaria de ter. Um carro bem caro, né? Daí eu pergunto isso, se vai levar em qualquer mecânica, se vai fazer as revisões, qual é o tipo de gasolina que tem que colocar, e daí eu faço a metáfora e digo assim, então, seu corpo é isso, né? E as mulheres, às vezes, não são muito ligadas em carro, a gente fala de uma bolsa, que seja uma coisa, que seja teu sonho de consumo, e daí eu É. falo a mesma coisa, porque na realidade e eu acho que essa metáfora diz muito bem o que o senhor pretende colocar. Obrigada. Doutora Legal. Ana Fornari, Boa noite, doutor Carlos. Boa noite, doutora Simone. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou aquela que faz perguntas. E eu queria saber a sua opinião sobre quais os efeitos do Monjaro na função renal. Desculpe, cortou. A pergunta é: quais os efeitos do Monjaro na função renal? Porque a Olha, gente na tem aí realidade, muitas pessoas usando, inclusive aham, indiscriminadamente, né? Sem uhum, receita, sem acompanhamento médico. E eu acho que é um alerta muito importante da gente levantar nesse momento, que eu vejo que as pessoas elas não conseguem se controlar, né, nos seus apetites. E a gente sabe que essa questão metabólica ela é bem profunda para a gente discutir tudo, mas eu gostaria que o senhor pontuasse, né, sobre essa caneta, várias, né, não é só Monjaro, mas eu falei Monjaro, mas são várias canetas que estão sendo usadas. Como que funciona isso? Como que isso pode afetar a função renal? tudo que vira moda vai dar problema em pouco tempo. Porque quando um remédio chega na farmácia, ele passou por 15 anos de estudos científicos, estudos em várias universidades, para poder garantir que aquilo pode ser. Aí, quando chega na mídia e vai para venda para a farmácia, começa a vender muito porque tem resultado. Aí aparecem as complicações. Então, é óbvio que nos próximos 4, 5 anos nós vamos ter muita complicação, não só do rim, metabólica. Por quê?
Basicamente, você tem uma mudança metabólica drástica que ajuda no emagrecimento, ajuda no controle do diabetes, mas as pessoas estão usando como se fosse um shampoo, né? Vai Sim. usando do jeito que quer, da maneira que quer. E a indústria está feliz porque está ficando rica. O governo está feliz porque daqui a pouco vai distribuir a caneta de graça e alguém vai ganhar porque comprou a caneta para dar para o povão. A farmácia está ganhando. O povo está emagrecendo, mas ninguém quer aprender a comer. Então, o Pedro falou: você emagreceu? Eu falo: eu sempre ensinei a dieta da Adão e Eva. Fala, vamos comer que nem Adão e Eva. E as pessoas perdem 20, 30, 40 quilos, 50 quilos. Tem um padre que me assistiu há 6 anos atrás na live, eu falando da dieta, 5 meses depois ele me ligou: doutor, posso te visitar? Pode. Aí ele mostrou, falou: 50 quilos em 5 meses, doutor, com a tua dieta. Faz 6 anos que ele está magrinho, bonitinho. Aprendeu a comer, né? Não deixou de comer a macarronada, não deixou de comer a pizza, mas ele aprendeu a comer. Então, o que está acontecendo com a parte metabólica das injeções, ou das dietas malucas, ou da cirurgia para emagrecer, é a mesma coisa. É sarcopenia, é perda de massa muscular, desequilíbrio metabólico. E isso não está corrigindo a doença metabólica que o gordo tem. O obeso tem lá um pré-diabetes que ninguém está olhando. Ninguém está olhando o pré-diabetes. Eu dei 2 aulas para o pessoal do endócrino, falando exatamente que vocês não estão olhando o diabetes inicial, que vocês apelidaram de pré-diabetes, e que eu sou contra. O nome é diabetes inicial, que talvez não precise de remédio, mas precisa de tratamento, porque o diabetes inicial já vai ter colesterol alto, triglicérides alto, alteração metabólica, falta de vitamina, falta de B12, neuropatia diabética precoce, antes do cara saber que é diabético. Então, com certeza, nós vamos ter muito desequilíbrio metabólico. A nível renal, os trabalhos mostram que o rim melhora, porque você emagrece, você diminui o colesterol, então você diminui um pouco o lixo do sangue, então diminui o trabalho do rim. E eu sempre explico para as pessoas, cara, o rim tem 10 funções, cara. 10 funções. Uma é urinar. Na urina tem o lixo concentrado. Por isso que o coitado do rim fabrica pedra, e a pedra não é o problema. Eu insisto muito nos meus vídeos, falando, me perdoem os urologistas, mas, cara, eu atendo aí algumas centenas de pacientes por ano com pedra. A última vez que eu mandei alguém quebrar uma pedra faz 30 anos, cara. É óbvio que amanhã eu posso precisar mandar quebrar uma pedra. Precisa quebrar pedra de 10, 20, 30 milímetros. Você consegue fechar a fábrica da sujeira. Para formar uma pedra, porque o sangue está sujo. O sangue tem lixo que está sendo eliminado pelo rim. Esse lixo que está no sangue, eu tenho que descobrir qual é. Ele está indo para o cérebro, vai dar Alzheimer daqui a um tempo, está indo para as artérias, vai entupir, dar um derrame ou um infarto, está indo para o fígado, está indo para o pâncreas, e o rim está jogando para fora, formando barro. O barro pode formar pedra. Então, eu sempre falo assim, mude o cardápio. Ah, dá para emagrecer? Dá, minha camisa está solta. É óbvio que eu gosto de comer errado todo dia. E como errado todo dia. Mas é fácil, é só mudar o cardápio, né? Botar na balança. Eu acho que a gente vai ter um monte de complicação nos próximos 5 anos. A nível de função renal, os trabalhos estão mostrando que ajuda, porque ajuda no metabolismo como um todo. Mas eu estou pensando na parte neurológica, que a gente não tem perspectiva, na parte da sarcopenia, que é irreversível. Você perdeu massa muscular, no Covid aconteceu muito isso. Você perde a massa muscular em 10 dias, cara. Os atletas não voltam a ser atleta, porque ele pode ganhar musculatura de novo, mas ele não consegue ter o reflexo muscular de antes, aquele aprendizado muscular que ele demorou 18, 20, 30 anos para ter. Então ele perde a coordenação motora. Não é igual. Com um atleta a gente vê muito isso. Para pessoas normais também, a pessoa não é mais igual, não é só no cérebro, né? Não é só na queda do cabelo, é na lesão do neurônio, na lesão neurológica e na lesão muscular, que não vai recuperar o que ele tinha de capacidade muscular, de reflexo, de tônus, de resposta rápida. Ele vai perder muito. O rim, por enquanto, ninguém provou nada. Graças a Deus. Menos mal, né? Duas Tá coisas joia. em uma. A primeira, as pessoas obesas são pessoas que passam por transtornos muito grandes de ansiedade. Como fazer dieta Adão e Eva, uma pessoa ansiosa, onde ela se conforta comendo? Aí nós estamos falando de uma questão neurológica, e não a questão de comer porque está com fome. Aí o Monjaro, ele tira essa questão da ansiedade. Como fazer Adão e Eva nesse caso? E outra coisa agora do meu relato, em 2011,
Não sei se foi isso que aconteceu, mas em 2011 eu tive pedra no rim. E pedra que eu não conseguia, eu ficava corcunda, né? Aí uma senhora de idade disse assim para mim, sabe aquelas senhoras benzedeiras, senhoras velhinhas que dão, toma Coca-Cola com abacaxi que vai sair para fora. Eu tomei e saiu. Uhum. O que diz, doutor? Bom, primeira coisa é que Coca-Cola é uma delícia, eu adoro. Tem os defeitos do refrigerante, mas eu gosto. A fruta cítrica tem um efeito do citrato, que tem um efeito metabólico a nível de amolecer a sujeira que está dentro do rim. Que nem um shampoo ajuda a soltar a sujeira. Mas o que que acontece é simples. Uma pessoa que tem problema, vamos pegar o carro. Você tem um carro que o pneu está murcho, ou cada pneu está calibrado de um jeito. O amortecedor já não está bom, a suspensão já não está boa. A gasolina é de má qualidade do posto do PCC. O óleo está vencido, não trocaram o óleo. Aí você pega esse carro e vai subir uma ladeira. Ele não sobe, ele fica ansioso, ele fica nervoso, ele não consegue sobreviver aos esforços do dia a dia, ao estresse do dia a dia. Então, a maior parte das pessoas que têm ansiedade, depressão, problema de sono, eu falo, cara, primeiro vamos calibrar a máquina. Antes de você ganhar um medicamento de tarja preta, tarja qualquer coisa, vamos calibrar a máquina. Vamos ver como é que está a hemoglobina, como é que está o ferro, a ferritina, vitamina D, magnésio, vitamina B12, ou seja, eu corrijo toda a parte metabólica. Eu calibro os pneus, eu troco amortecedor, troco óleo e mudo a gasolina. É comum, é comum. As pessoas falam, doutor, depois de 15 dias eu estou mais calma, eu estou dormindo melhor, eu estou menos estressada. O que que aconteceu? Você só mudou o que precisava mudar há muito tempo atrás. Não quer dizer que essa pessoa não tem um problema neurológico, que ela não tem um problema de ansiedade básica dela. Mas a descalibragem da máquina, que é exatamente o metabolismo, tudo é metabolismo. Né? O que que é o metabolismo do carro de Fórmula 1? É a telemetria. Eles têm 20 computadores para um carrinho lá que está correndo, 20 computadores, cada um está examinando um exame de sangue dentro do carrinho. Então, quando eu arrumo a telemetria do carro, o carro anda melhor. Quando eu arrumo a telemetria do corpo, a máquina anda melhor. O cérebro reclama com a rede elétrica, reclama com o lixo, reclama com tudo. O computador reclama com a variação da rede elétrica. Uhum. Então, não quer dizer que não tenha um problema neurológico. Mas eu sempre aprendi com os neurologistas velhos da minha escola. O neurologista não atende paciente nenhum se o paciente não passou num bom clínico anteriormente. Por quê? Porque senão o neurologista vai fazer besteira. O psiquiatra também. Tá cheio de psiquiatra tratando velhinho gaga. Eu tenho casos que eu atendi que era só sódio baixo. Hoje eu atendi um de novo. Sódio de 125, velhinho gaga, completamente confuso. Ah, ele tem Alzheimer. Vamos dar um remédio, vamos dar outro remédio, vamos dar 3 remédios, vamos dar 4 remédios. Ainda vem aquela história. Agora lançaram um remédio para Alzheimer que custa 200 mil reais por mês. Fala, cara, para. Vê o sódio, vê a creatinina, vê o diabetes inicial. Então, se você não calibrar a máquina, eu não vou andar com a máquina. Ela vai reclamar, ela vai ficar ansiosa. Doutora Só para Simone, finalizar, desculpe. Na dieta, eu ensino muito que as pessoas têm que quebrar a fome. Então, eu nunca segui roteiro de 4 refeições ao dia. É café, almoço e janta, ponto. Mas eu preciso fazer com que o teu café seja de um rei e que você não tenha fome até o almoço. E a gente consegue fazer isso. O teu almoço seja de uma rainha e que você não tenha fome até o jantar. E o teu jantar vai ser praticamente o almoço para garantir que você durma sem fome. No máximo, para os diabéticos ou diabéticos iniciais, para dormir, eu peço para ele tomar uma coalhada fresca ou um kefir porque é para evitar uma hipoglicemia à noite quando ele já toma medicamento. Acabou, cara. Funciona. Quem faz, perde 5, 10 quilos por mês, tem gente que perde 14 e tem gente que perde 1. Eu falo, cara, você perdeu 1, você não fez nada. Você simplesmente foi no banheiro, fez cocô, esvaziou o intestino e falou que emagreceu 1 quilo em um mês. Fala, toma vergonha, cara, você não fez a dieta. doutora Simone. Isso tudo que o senhor está falando, né, doutor Carlos, reflete na microbiota intestinal, que as pessoas não sabem o tanto que ela tem importância para a parte de neurotransmissores, né, que muitas vezes está associado, tem vários estudos mostrando aí algumas cepas que são estudadas e que podem, inclusive, ser colocadas para a gente fazer modulação, né, da parte da microbiota e que diminuem quadros de ansiedade, porque a flora intestinal não está boa,
né? Todo mundo está fora do peso, ou que só come comida industrializada e processada, não está com a flora boa, neurotransmissores não vão estar bons, e a parte imunológica também não. E aí acaba isso que o senhor está falando. Quem recebeu esse pobre desse velhinho olhou só a parte de fora, né? Só de carrinho aqui está acabado e não tem mais jeito, vamos guinchar, né? Não foi ver como que realmente estava a parte do motor. E o que o senhor faz é medicina básica, né? E eu acho que hoje em dia o que está acontecendo é isso, tem um remédio novo, nós vamos usar. Tem o último lançamento, mas o pior que eu vejo é o paciente chegar pedindo. Então, com o tempo, a gente vai meio que atraindo determinado perfil, né, de pacientes. E aí a maioria que vem aqui, como no senhor também, eles sabem que a gente faz uma coisa, dá um olhar geral, faz aquela coisa holística, né, olha o ser humano como um todo. Mas eu ainda recebo paciente que às vezes quer só uma receita, quer só uma pomada. Eu digo, ok, vai, esse não vai ficar comigo, né? Mas o senhor falou de uma maneira brilhante isso, porque quem dera mais pessoas e quem dera os mais jovens começassem a ver dessa maneira, como o senhor está falando, porque essa é a verdadeira medicina hipocrática. É, Exato. verdade. E na realidade, assim, hoje a informação ruim está à disposição de todo mundo. 90% do que está na internet é lixo. A gente sabe disso. É. 90% dos trabalhos científicos, eu tinha uma produção científica muito grande. Mas 90% do que está nas revistas médicas é lixo, é material comprado, pago. É só estar lá apresentando o resultado que alguém deu um presente para ele para garantir. Mas eu tenho muitos pacientes que chegam nisso. Eu já viu na internet, já viu no Google, já viu tudo. Eu pegou em 10 opiniões de médico. Aí eu sou chato, eu sou meio chato às vezes, né? Às vezes eu tenho algumas pessoas que falam, o senhor interna no Einstein? Eu falei, não, mas o diretor falou no meu, para que você quer que eu vá no Einstein? Eu não preciso ir do Einstein. É assim, eu atendo mais de 1.000 pessoas por ano, eu não internei ninguém ano passado, e meus doentes não são Miss Brasil, é todo mundo gente doente, gente velha, gente... Eu não internei ninguém. Eu trato em casa, eu consigo tratar em casa, eu consigo cuidar das pneumonias sem precisar ir para o hospital. Eventualmente, a gente tem que ir para o hospital. O ano retrasado foi um doente. Então, assim, se você cuida de um carro velho, ele nunca vai ser guinchado para a oficina, mas ele vai fazer revisão preventiva com aquele mecânico confiável. Uhum. E a segunda coisa é, eu preciso mostrar para as pessoas que nós não somos 3 trilhões de células humanas. Nós somos um hotel de bactérias. Uhum. Nós temos mais bactérias no corpo do que funcionários que são as células. Então, nós somos um prédio cheio de 3,3 trilhões de bactérias. Elas estão ganhando. O que eu preciso fazer é que tem bactéria boa que gosta Uhum. de verdura, legume, proteína animal e fruta. E bactéria ruim que gosta de pão, bolacha, biscoito, suco de fruta, cerveja, água de coco, tapioca, doce e bugiganga. Eu tenho que ter um equilíbrio. Quanto mais bugiganga eu dou, mais bactéria ruim eu tenho. Quanto mais bactéria ruim eu tenho, mais intestino preso eu vou ter. 70, 80% das mulheres vão no banheiro cada 4, 5, 10, 15 dias. Que é um... Terrível. Eu falo, cara, você tem banheiro em casa? Tem. Quantas vezes você dá descarga na tua privada por dia? Ah, toda vez que alguém vai lá. Eu falei, então vamos mudar. Você vai no banheiro cada 5 dias, então todo mundo pode ir no banheiro, mas só vai dar descarga daqui 5 dias. Como é que vai ficar a tua casa? Não vai ficar agradável. O teu corpo não vai ficar agradável. O teu cérebro, ele vai reclamar. É óbvio que o teu cérebro vai reclamar. E vai dar ansiedade, vai dar depressão, vai dar insônia. Então, eu preciso arrumar o intestino. Para isso, tem que tomar água, tem que mudar o cardápio, tem que ter atividade física, tem que ter toda aquela coisa no mise-en-scène, que é arrumar o corpo. Mas, eventualmente, corrigir com remédio. Vitaminas da maneira correta, na dose correta, da marca correta. Então, para mim, vitamina e suplemento é que nem cachaça e uísque. Tem cachaça boa numa dose boa. Cachaça ruim numa dose ruim é encrenca. E cachaça boa em dose ruim também vai ser problema. Então, eu preciso de um médico qualificado. E hoje o pessoal não é mais qualificado. Eles estão carimbando receitas mágicas aí inventadas. Perfeito, doutor. Concordo 100%. Carlos, eu vejo que o senhor se dá o trabalho com muita sabedoria de desenhar imagens didáticas para lembrar o óbvio,
A água é o combustível vital para os rins. Estamos morrendo, doutor, de sede ao lado de oceanos de informação. Esquecemos como beber, o básico, porque fomos educados a desejar apenas o que é complexo, artificial e industrializado. O que há de errado, doutor, com uma sociedade que precisa que um médico pós-doutor venha à internet para implorar que ela beba água? Essa desidratação crônica que destrói os rins da população é apenas um esquecimento mecânico ou reflete uma secura espiritual profunda, onde o ser humano, doutor Carlos, perdeu o apetite por tudo aquilo que é simples, gratuito e vital? A gente perdeu a educação da família. É. Pai e mãe hoje não ensinam mais, não educam mais. Eles deixam para a escola e a escola não educa. Eles deixam para o tablet, e o iPhone, não vão educar. Então, é base familiar. Antigamente, eu lembro da minha época, você tem que fazer, olha, se você for bonzinho durante a semana, estudar tudo que tem que estudar, tratar bem os coleguinhas da escola, respeitar o professor, fazer a lição de casa, no sábado vai ter uma pizza e uma tubaína, um copo. Aí, o comodismo da família, que não educa mais os filhos, deixa para babá ou deixa para a escola, que ninguém vai educar. Você vê que o Brasil hoje está perdendo QI, o Brasil é um dos países que está caindo o QI drasticamente. Uhum. Está piorando com o uso dos dois dedos, ninguém mais usa 10, né? Só tem dois. Nós estamos retrocedendo. E a culpa é da Uhum. família, porque a Por isso família que o tem meu acesso. celular é este. Ah, a família é responsável, a mãe é responsável, o pai, os avós são responsáveis. Nós não podemos permitir que a avó e o avô quebrem uma alimentação que está sendo feita adequadamente por uma família que foi orientada. E é básico, volta para o básico. Aquilo que por 10 mil anos a gente comeu, o café da manhã saudável, não vai ter suco, nem suco natural, nem suco de caixinha, porque o suco é um drink. Ah, mas a nutricionista falou para tomar suco. Eu falei, por isso que eu não uso nutricionista. Nem natural, nem nada. Vai comer a fruta, né? E não precisa inventar suco verde, não precisa inventar maluquices e ficar botando na geladeira um cardápio de 3 em 3 horas e come um grão aqui, um grão ali, uma semente. É muito bonito para ganhar cliente, ponto. Porque o É, cliente que tem cabeça boa, ele fala, cara, é só comer o que o senhor falou, é aquilo que tua mãe fazia quando era criança, tua avó fazia, isso. e é mais barato, você vai economizar dinheiro. Verdade, é verdade. Doutora Ana Fornari, Ah, eu tô amando a sua entrevista, tô amando lhe ouvir. Sou totalmente a favor do que o senhor está falando. E sobre essa questão neurológica, né? A gente tem visto aí artigos falando do flúor como uma neurotoxina. Nós temos aqui a água no Brasil de péssima qualidade, pelo menos na minha opinião, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão da água, e já falando não só sobre a qualidade, mas a quantidade, porque as pessoas ouvem assim, ah, toma 2 litros de água. Bom, eu tenho 1,60 m, como é que eu vou tomar a mesma coisa de água que um homem de 1,90 m vai tomar, né? Não tem como. Então, eu gostaria que o senhor abordasse assim, um pouquinho essa questão da hidratação, que é fundamental, né? Sem água nada acontece. até E, importante e o pH, né, da frisar água. Oi? um ponto importante que tu falou, doutora Ana. A questão, se a gente toma água da torneira, ela é horrível. Se toma água mineral em garrafa de plástico, piorou. Vai tomar água onde, meu Deus? Filtro, né? É. Vamos pensar no seguinte. Eu falo o seguinte: tem muita gente que Filtro de fala, mas eu barro. não posso comer verdura que tem agrotóxico, eu não posso comer. Tudo tem problema. Uhum. Absolutamente tudo tem problema. É, Não tem exceção, né? não. Então, a chave é use aquilo que é melhor. Se você gosta de água da torneira, é aquela que você tem na mão. Se você gosta de água mineral, é a que você pode comprar. Se você tem um filtro, maravilha, é um fator a mais. Mas a gente precisa de água. Eu sempre falo o seguinte, a maioria das pessoas, mesmo pequenas, mulheres, 1,5 m, eu falo, tome 3 litros de água. Dá um jeito de tomar 3 litros de água. Por quê? Pela matemática. A gente urina, em média, quase 2 litros de água. Mesmo um adulto normal é mais ou menos isso.
quase 2. Para respirar, a gente gasta 300, 400 ml. Eu gasto água para manter o pulmão úmido. Para Uhum. falar, eu gasto mais 300, 400 ml. Se eu não for professor ou médico que fala o dia inteiro, não gasta mais. Transpiração insensível, que não molhou a roupa, são mais 300. Ah, mas eu faço academia também, ou eu trabalho num ambiente mais quente, ou com ar-condicionado o tempo todo. Mais 300. Já deu 3. Então, eu parto do número 3. Entendeu? E 3 é um número bonito, né? Tem várias razões religiosas para isso, mas assim, é bonito. A maioria não vai tomar. E eu sempre aprendi o seguinte: você tem que bater uma meta para a pessoa tentar chegar na meta. Uhum. Aí a pessoa que tem cálculo renal, eu falo, cara, você vai ter que tomar 6 litros por dia. Por quê? Tem que dar descarga na privada. Se eu vou dar descarga na tua privada, no teu banheiro, quando eu aperto aquele botão mágico, cai 7 litros. Se não cair 7, não vai embora a sujeira que está lá. Então, para o Uhum. rim, para eliminar cálculo, areia, barro, eu tenho que saber a causa, fechar a fábrica. Esse é o Uhum. tratamento. Mas eu tenho que dar descarga, é água. Então, eu sempre parti do 3. A maioria dos meus colegas falam em 2 porque aprenderam 2, mas ninguém fala, "Ah, vamos fazer as contas? Quanto é que a Uhum. gente precisa de água? Dá 3 para qualquer um. O senhor acha válido aquele cálculo de 35 a 45 ml por quilo de peso? Então, nesse cálculo, você acaba ficando nos 2 quilos para a maioria pra maioria das pessoas. Então, eu simplifico, eu falo, cara, de 2 em 2 horas, toma 2 copos d'água, vai lá. E tome 2 copos de uma vez, que fazem um efeito flush, um efeito lavagem. Independente se você tem gastrite ou não tem gastrite, tem pedra ou não tem pedra, você toma 2 copos, você dá uma hidratada, você dilata as artérias, você dá uma forçada no rim. Então, é um jeito não de ficar bebericando água. Eu não sou uma horta em Israel que é gotejamento de água. Eu sou um corpo que precisa de flush, de lavagem. Tá. 2 copos d'água, 2 copos d'água, 2 copos, aquilo que você conseguir. Mas eu sempre recomendo 3, sempre. Uma pessoa grande, óbvio que eu falo, vai para 4. Uma pessoa que trabalha com ar-condicionado, cara, piloto de avião tem muita cólica renal. Por quê? É um ar-condicionado 12 horas, cara. E ele não pode tomar muita água para não ficar levantando. Aí complica. Então, depende de cada situação, eu pego no pé mesmo com a água. E qual água? Aquela que você puder. Se você estiver num país aí do primeiro mundo, você vai tomar água da torneira em Roma, é lá nas bicas de Roma, não chama bica, naquelas fontes de Roma que tem 2.000 anos. E a água vem gelada. Com 40 graus de Roma no verão, a água vem gelada a 200 quilômetros de distância por aquelas aquedutos lá de Roma. É água. Uhum. Agora, o que que tem nessa água? E por enquanto eu fico assim, tome água. Depois a gente pensa. Tem um monte de coisa que eu não quero falar, porque a gente vai ficar, então eu não vou tomar. Não, eu prefiro que tome. Ah, então tá. Doutora Tá Simone, joia. doutora Dá para Simone, usar as velas nos filtros, né, doutor? As velas que melhoram o pH, acrescentam magnésio, tiram um pouco, ao menos, de metal pesado, né? Tem carro ativado. Né? Dá para colocar, mas eu concordo com o senhor. Se a gente for pensar bem direitinho, tudo que está entrando no nosso corpo, tem muita coisa que a gente vai deixar de ingerir. Então, eu própria, né? Não dá para pensar muito. Porque se você pensar, qualquer alfacezinha, a não ser que eu vá plantar, né? Que não é, a nossa vida moderna não nos permite, a não ser que, ó, vou fazer a opção, vou voltar, vou ter uma roça, vou ter uma vaquinha, vou eu mesma ter minhas galinhas, né? Mas a gente sabe que não vai ser assim, um poço artesiano. Então, como não é assim, eu também concordo que algumas coisas a gente vai acabar colocando para dentro e vamos dar um jeito, né? Aí temos vários métodos, acho que não vamos entrar nessa parte de que elas são essas coisas aqui, para dar uma ajeitada depois. Mas o exercício ajuda muito, né, doutor? O exercício compensa muito, não é? Coisas básicas. Tomar água, comer melhor, atividade física todo dia, caminhada todo dia. Tudo que a gente puder fazer, que é aquilo que o corpo precisa. Acabou. Agora, é óbvio que a gente vai ter que pensar assim. Se eu ficar fazendo propaganda dos filtros, tem filtro aí, um filtro japonês maravilhoso, custa 20 mil reais. Quer dizer, eu não posso ficar divulgando isso. Eu falo, cara, bota um filtrinho em casa. Ah, não tenho dinheiro, doutor, então pega da torneira. Ela é uma água tratada. Ela é uma água potável. Ela é uma água que tem cloro, teve alumínio para decantar toda a sujeira, teve um tratamento.
Vai ter um resto de alguma coisa, mas tome água. Teu rim vai tentar limpar isso aí da maneira que ele puder. Sim. E é verdade. Vai ter um momento em que ele não dá mais conta, mas ele vai tentar, né? Ele vai tentar colocar para fora. Eu concordo. É melhor tomar do que não tomar. É. Por Carlos Machado. 40 anos de medicina, centenas de milhares de seguidores assistindo conselhos sobre água, pedras, pressão arterial. Nós, nós mapeamos as funções mais ocultas do nosso corpo na esperança de controlar o inevitável. Queremos rins perfeitos, artérias limpas, vidas infinitas, caro telespectador. Mas a grande ironia do filtro da existência é que, por mais eficiente que seja o seu médico, por mais que a água que você beba, o tempo, o tempo continua sendo o ácido definitivo, aquele que constrói todas as nossas certezas. Quando o seu filtro biológico finalmente falhar e a sua carne tiver que prestar contas com a terra, o que você terá guardado dentro da tua alma, pode ter certeza, uma coleção de exames impecáveis ou uma vida que transbordou de sentido. Doutor Carlos Machado, muito obrigado pela participação em nossa programação. Bom, eu que agradeço a Ana Fornari, a Simone, a você, e eu espero que as pessoas possam entender que cuidar da saúde não é cuidar de uma parte da máquina, é cuidar da máquina como um todo. E a água, com certeza, é um exemplo, né? A pressão é outro, que é um problema de rim, a anemia, o pré-diabetes, todas as doenças que, de um jeito ou de outro, no teu corpo vão afetar o rim. Então, cuide bem do teu rim, que se você cuidar bem do teu rim, pode ter certeza que você está protegendo teu cérebro e teu coração também. E é um negócio que eu falo muito isso para os médicos. Quando eu protejo o rim, eu estou protegendo todo o resto. E é uma coisa importante. E é onde mais tem erro médico é na parte renal. Obrigado pelo convite. Obrigado, doutora Simone e doutora Ana. E Obrigada. Obrigada.